Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar agora o nosso curso de preparação para o batismo. Quero mais uma vez glorificar a Deus por você que aceitou a Cristo Jesus e está se preparando para descer as águas batismais. Hoje nós vamos ministrar a quinta aula, não é isso mesmo? A quinta aula sobre o batismo. E o tema desta aula, o tema deste estudo de hoje é o candidato ao batismo. Ou seja, pretendemos com esta aula responder a seguinte questão: quem deve ser batizado? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o versículo 41, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 41, diz-nos assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vocês observam aqui que aquelas pessoas que aceitavam a palavra de Deus, ou seja, aquela mesma expressão que hoje nós usamos, as pessoas que aceitaram Jesus, né? Aqui diz os que aceitaram a palavra. Jesus também é a palavra, ele se identifica na Bíblia como sendo a própria palavra. Então, o texto diz que aqueles que aceitavam a palavra, ou seja, aqueles que aceitavam a Jesus, eram batizados, havendo no mesmo dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Logo, quem aceita a palavra de Deus precisa estar disposto a descer nas santas águas. Durante a minha vida pregando o Evangelho, eu já vi pessoas muito crentes, pessoas que receberam a Cristo, mas que por algum motivo não queriam se batizar. Algumas coisas elas tinham dúvidas. Por exemplo, elas diziam: bispo, eu tenho dúvida porque eu me batizei quando eu era criança. Meus pais me levaram para a igreja e lá eles me batizaram. Então, aquela religiosidade antiga, né? As pessoas custam a se libertar. Olhe, se você não foi preso pela religiosidade antiga, levante as mãos para os céus, porque é difícil de se libertar. É muito difícil, pode ter certeza. A pessoa nasce num lar que lhe ensina uma coisa e a vida inteira lhe ensinando a mesma coisa, porque elas já herdaram aquilo de seus pais, que herdaram de seus avós, que herdaram de seus bisavós, e vem uma geração toda aí aprendendo uma coisa só. Compreendeu? Então fica difícil de se libertar. Mas, na verdade, todo aquele que aceita a palavra de Deus precisa ser batizado. Lembra da ordem de Jesus? Eu acredito que foi na segunda aula, né? Diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado, né? Quem crê e for batizado. Não é quem se batizar e crê. É quem crê e for batizado. Ou seja, creu, deve ser batizado, deve romper a religiosidade, vencer qualquer obstáculo que exista, né? E descer as santas águas para a glória e a honra do Senhor. Agora, claro, existem casos que a pessoa às vezes aceita a palavra, mas não pode se batizar. Existem casos e casos, né? Aí é uma outra coisa. Às vezes a pessoa não se libertou direito de uma coisa, né? Às vezes a pessoa era um fumante, por exemplo, aí aceitou Jesus e não consegue se libertar do cigarro. A menos que ela minta, que é horrível isso, a gente não vai batizar uma pessoa que ainda bebe, ainda fuma, ainda joga jogos de azar. Nós não vamos batizar alguém assim, né? Tem que ter uma libertação para poder a pessoa se batizar. Mas se ela aceitou a palavra e se libertou,
diz aqui que ela deve descer as águas. Se você aceitou Jesus Cristo e está liberto, você deve descer as águas. Mesmo você não estando liberto, você deve decidir se batizar e assistir às aulas. Por quê? À medida que você vai assistindo essas aulas, Deus vai corrigindo certas coisas em você, entendeu? Aí quando chegar no dia do batismo, então você está preparado para descer as águas batismais. Tem muitas coisas que às vezes impedem a pessoa de se batizar. Lembra do ladrão da cruz? Ele se converteu de fato. Ele estava convertido na cruz. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele não pôde descer da cruz e se batizar. Também ele não deixou de ir para o céu porque não se batizou. Compreendeu? Mas claro que se ele tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, ele teria pedido o batismo e teria obedecido a Deus nessa parte, porque o desejo do verdadeiro crente é se batizar. Existem casos, por exemplo, tem pessoas que se convertem numa UTI e não podem mais sair dali para se batizar. Outros se convertem em sua própria casa, mas já não tem mais condição de chegar à igreja. Em alguns casos, como já falei aí em aulas anteriores, a gente prepara uma piscina naquela casa, artesanalmente ou improvisadamente, e batiza aquela pessoa. Mas tirante desses extras, diz aqui que os que aceitaram a palavra eram batizados e naquele dia houve um acréscimo de pessoas, entendeu? Quase 3.000 almas desceram às santas águas sob a administração do apóstolo São Pedro. Então não tem por que você adiar o seu batismo. Não tem por que você adiar o seu batismo, a menos que tenha uma coisa na sua vida que você não queira se libertar. Mas se você bebe, para essa cachaça para se batizar. Se você fuma, para esse cigarro para se batizar, né? Se você gosta de jogos de azar, para esse jogo de azar. Gosta de músicas mundanas, que tem crente, meu Deus, que se converte, mas não consegue se libertar de uma música mundana. Aí assiste todo tipo de música pornográfica que estimula ao pecado, né? Uma das coisas mais difíceis de eu me libertar quando me converti foi exatamente das músicas mundanas, daquelas que estimulam ao pecado, né? Aí a Bíblia diz que quando a gente se converte, Deus coloca um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Está no Salmo 40 isso aqui, viu? Então nós, cristãos, nós precisamos tomar cuidado com esses detalhezinhos da vida e que impede a pessoa de descer as águas. Pessoa que vive com uma vida dupla, convive com duas mulheres, tem gente assim, ou mulheres que vivem com dois homens. Hoje nós vivemos uma vida assim, né? A pessoa não quer se libertar, aceita Jesus, mas não está liberto ainda. Então essa pessoa deve esperar se libertar. Ou o caso da pessoa que se converte a Cristo, mas ainda não se libertou do pecado da homossexualidade, que para nós cristãos, perante Deus, é um pecado, como a prostituição, como o adultério, né? Tudo isso para nós é um pecado também, pelas Escrituras Sagradas. Não que a gente tenha nada contra quem pratica qualquer tipo de pecado. Nós temos contra o que elas fazem, né? Mas se a pessoa ainda vive na prostituição, no adultério, na homossexualidade, ela pode frequentar a igreja, pode assistir os cultos, é bem-vindo em nosso meio, tendo respeito na hora do culto, pode vir qualquer pessoa, entendeu? Mas se não se libertar, ela não tem direito de descer as águas, a menos que engane. Eu já vi gente querer enganar a mim, entendeu? Eu me lembro de uma vez de uma senhora, preste atenção. Ela veio para se batizar nesse dia, eram 27 pessoas que iam descer as águas. E na hora que eu estava tendo a última reunião com aquela pessoa, preste atenção, Deus me mostrava ali que tinha uma pessoa que guardava ainda uma imagem de escultura em casa. Que, para quem nos assiste, a igreja evangélica não aceita nenhum tipo de imagem de escultura, né? Nenhum tipo de imagem de escultura, nem de Deus, nem de santo, nem de ninguém. Nós não temos imagens dentro da igreja, entendeu? Mas aquela irmã conservava uma imagem de uma deusa,
Ela não se libertou, se converteu a Cristo, aceitou Jesus, mas não conseguiu se libertar. Aí ela não disse na hora da reunião, ela disse: tem alguém aqui que tem uma idolatria em casa, tem uma estátua dentro de casa, de uma idolatria. Ela não disse. Na hora que ela desceu ao tanque de batismo, ela ficou endemoniada. Aí depois ela confessou que tinha aquela idolatria dentro de casa. Eu disse: minha filha, você precisa se libertar. Entendeu? Precisa se libertar para poder descer as santas águas, porque você não está liberta. Então preste atenção, gente. Todo aquele que aceita Cristo diz que eram batizados aqueles que aceitaram a palavra. Mas lembre-se, aceitar a Jesus para descer as águas envolve uma libertação, pelo menos dessas coisas mais corriqueiras. Deixar de beber, deixar de jogar, deixar de fumar, deixar de ir a baladas, entendeu? Deixar de ir em festas de vaquejada, festas juninas, onde tenha bebedeira, orgias, essas coisas têm que ser deixadas. Não pode postar fotos seminuas na internet, não pode assistir filme pornográfico, não pode ver foto pornográfica e se deleitar, não pode pesquisar sites pornôs, não pode. Essas coisas têm que serem deixadas. Tem que ser uma pessoa composta, vestir uma roupa que cubra a carne. Eu sei que tem a roupa do jovem, a roupa do adulto, é diferente, mas jovialidade não é carnalidade. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Está entendendo? Então, aceitando a palavra, precisa se batizar, tá certo? É candidato ao batismo, o que aceita a palavra. Mas eu quero mostrar um outro texto aqui, está em Atos capítulo de número 8, vai mostrar também aqui, a partir do 36, vai comprovar o que eu disse, que quem aceita a palavra deve se interessar por se batizar, tá bem? A palavra diz assim, versículo 36, Atos capítulo de número 8, do 36 até o 37. Pode ser assim? Vamos lá. Se precisar, a gente vai mais adiante, tá? Diz assim, o 36. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38, então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Vocês observam aqui que este eunuco, ele ouviu a palavra pregada pelo diácono Filipe e ele mesmo se interessou pelo batismo. Preste atenção. Quem deve, o candidato ao batismo, é aquele, primeiramente, que aceita a palavra. E o candidato ao batismo, ele mesmo é quem deve se interessar para se batizar. Compreenda o que é que eu quero dizer. Você pode ser incentivado por alguém, mas você não pode ser levado por alguém. Uma coisa é você ser incentivado, ser influenciado, e a outra coisa é você ser levado, conduzido, dominado, controlado por alguém. Ou seja, você não deve se batizar para fazer gosto a ninguém. Eu sei que quando você se batiza, muita gente ficará alegre e você também deve pensar na alegria dos outros. Mas a primeira iniciativa tem que ser sua. O primeiro desejo tem que ser o seu. Preste atenção. Você pode, eu já vi na igreja acontecer de alguém dizer: olha, bispo, eu quero me batizar, mas como surpresa para minha família, para meu pai, para minha mãe, para meu esposo.
Aí aquilo é uma festa na igreja, é outra coisa. A pessoa pode fazer isso com certeza, mas ela não pode dizer assim, não, só vou me batizar porque pai quer. Eu só vou me batizar porque mãe fica insistindo, é isso que é errado. Só vou me batizar porque meu marido fica insistindo para eu me batizar. Olha, isso não. Isso não pode. Porque diz aqui que quando Filipe pregou para o eunuco, tá certo? Esse homem aqui não diz o nome dele, mas ele era um oficial de uma rainha. Diz que ele ouviu a palavra e ele disse assim, ó. Diz assim, ó. Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Ou seja, eu quero me batizar. Tem alguma coisa na minha vida para impedir? Quer dizer que ele já tinha se libertado. Mas ele chegou para o pastor que pregou para ele, que na verdade ainda era um diácono, e ele disse, olha, na minha vida, será que tem alguma coisa que você vê que precisa eu deixar para eu me batizar? Quer dizer, houve um interesse da parte do candidato. Então, o batismo da igreja é tal tempo, você já sabe a data. Deve ser um interesse seu. Na hora que a gente faz o apelo, na hora que o pastor faz o apelo, aí diz, olha, tal dia tem batismo, quem desejar se batizar, me procure. Ou procure a secretaria da igreja, ou procure o irmão tal. Então você deve ter a própria iniciativa. Compreendeu? A vontade deve nascer dentro do seu coração. Esse homem aqui, olha, Filipe nem tratou do batismo com ele. Nem tratou diretamente do batismo com ele. Tratou de Jesus. Quando ele tratou de Jesus, o próprio candidato foi que se interessou. Entendeu? Pelo texto aqui, Filipe não focou no batismo. Filipe focou em Jesus. Na hora que Filipe focou a mensagem na palavra de Deus, o candidato, a pessoa que estava ouvindo, aquele homem rico, o eunuco, disse, chegamos onde tem água, eu quero me batizar. O que impede de eu me batizar? Filipe disse, é correto que você se batize. Quer dizer, o batismo é uma coisa correta. Olha o que ele diz, é lícito. É sério, né? Então, quando você se batiza, você está fazendo a coisa mais correta naquele dia. Porque você está ali provando para o público que você realmente se agarrou com Jesus e que é um compromisso verdadeiro com Ele. Entendeu? Aí Filipe diz, é lícito se crês de todo o coração. Note que ele não diz, é lícito se você crê. Ele não diz só isso. Ele diz, olha, é lícito se você crê de todo o coração. É lícito se crês de todo o coração. É isso mesmo. Você sabe o que é crer de todo o coração? É crer totalmente. É crer sem dúvida. É lícito se você crê em Cristo de todo o seu coração. Note que depois ele vai dizer aqui, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olhe, preste atenção. É lícito se crer de todo o coração em Jesus. Preste atenção. Tinha uma irmã que ela dizia assim, se eu for para o inferno, a culpa é da Igreja Batista. Eu ficava assim, quando ela me falava aquilo. Se eu for para o inferno, a culpa é da Igreja Batista. Eu ficava pensando, por que ela está dizendo isso? Aí depois eu fui descobrir, era que ela dizia isso, na inocência dela, que foi a Igreja Batista que ensinou ela a ir para o céu, o caminho da salvação. Então, se ela fosse para o inferno, a culpa era de quem tinha lhe ensinado errado. Pode parecer verdade, mas não é. Porque a pessoa é doutrinada pela Igreja Batista ou por qualquer uma outra igreja a seguir não exatamente a igreja,
mas seguir com a igreja a pessoa de Jesus. Note, você não está sendo chamado por Jesus, não foi chamado para seguir a igreja tal, não. Você é chamado por Jesus para seguir com a igreja tal. Você segue Jesus com a igreja. Não é seguir a igreja com Jesus. É muito diferente, as expressões são parecidas, mas não são a mesma coisa. Compreendeu? Então aquela irmã, ela estava equivocada. Ela tinha que crer em Jesus, ela tinha que seguir a Jesus com a Igreja Batista. Mas ela parece que entendeu que deveria seguir a igreja. Não. Lembre-se, se você está anotando o que eu estou dizendo aqui, lembre-se, você deve seguir com a igreja, não a igreja. Entendeu? Aí ele disse assim, ó, é lícito se crês de todo o teu coração. Ou seja, o candidato ao batismo não deve ter dúvida. Não deve ter dúvida, porque tem gente que se converte, mas ainda fica pensando que a Virgem Maria pode salvar, a Virgem Maria pode interceder por ela, entendeu? Sem base nenhuma na Bíblia, só porque os pais ensinaram assim. Ficam pensando que Santo Antônio ainda faz casamento, que o santo tal ainda resolve alguma coisa. Olha, não, esses santos estão com Cristo. Quem for santo está com Cristo, mas não podem fazer nada pela salvação de você. Então tem gente que ainda fica com dúvida. Então só pode se batizar o candidato ao batismo, essa aula é sobre o candidato ao batismo, tem que estar certo. Que nem esse homem estava certo. Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não colocou mais ninguém no meio. Ele não disse assim, eu creio em Jesus Cristo e em Nossa Senhora para me salvar. Eu creio em Jesus Cristo e em Santa Maria para me dar vida eterna. Olhe, se porventura esta aula que eu estou colocando aqui no YouTube para a doutrinação dos nossos membros e de qualquer igreja que necessite, se porventura for vista essa aula assistida por algum católico, entenda que nós não estamos de forma nenhuma desmerecendo Maria. Pelo contrário, nós estamos colocando-a no lugar dela, que ela mesma se colocou. Então, para nós, para a Bíblia, só quem salva é Cristo, independentemente da mãe dele, independentemente dos anjos dele, independentemente dos santos que estão nos céus, independentemente da igreja, independentemente de qualquer rito, qualquer obra, ele salva só. Então você que vai se batizar, você não pode ter dúvida. Por exemplo, tem alguém que diz assim, eu me converti, mas eu vivo fazendo isso para me salvar. Não, você não pode se batizar pensando que qualquer obra sua salva. A salvação é adquirida somente por entregar a vida a Cristo. Por isso que o Filipe está dizendo, é correto que você se batize. Se, tem só um se você crê de todo o teu coração. Só isso. Aqui ele não colocou outra coisa, mas se você crê de todo o coração, isso já engloba tudo que se chama obediência. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e pronto. Agora, quando ele disse isso, o próximo passo aqui foi mandar parar o carro e os dois descerem a água, ou seja, o candidato e o ministrante, né? Desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você entendeu? Então você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê sem ter dúvida nenhuma? Então você é candidato ao santo batismo. Você deve se preparar orando, lendo a palavra,
meditando no estudo que a gente está dando aqui, convidando pessoas, se empolgando, e ansiando chegar aquele momento de descer as águas e fazer como Filipe. Filipe e o eunuco mandaram parar o carro e ambos desceram as águas e Filipe batizou aquele rapaz. Se você perceber aqui na história, depois que esse homem se batiza, aleluia, diz que ele vai para a sua casa cheio de alegria, cheio de júbilo, porque tinha obedecido a Jesus. Eu ainda me lembro do dia que eu me batizei. Ainda recordo-me a alegria com a qual eu voltei daquele momento tão maravilhoso, em que aquele homem de Deus me colocou dentro da água e disse: irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda estou lembrado agora mesmo o dia, o momento em que eu desci naquelas águas, nunca me saiu da mente. Aquela alegria de ter me batizado nunca saiu do meu coração. Esse rapaz foi batizado, chegou em sua casa. Era longe a casa dele. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, você nunca vai esquecer. Esse rapaz era um africano, viu? Era um etíope. Era do continente africano. Que nós temos registro, foi o primeiro crente da África. O evangelho entrou naquele continente, por causa deste rapaz, por causa deste homem que levou o evangelho para aquele lugar. Ele foi cheio de júbilo. E se você um dia visitar a África, onde você vê um crente, saiba que aquele crente pode ser um fruto dessa conversão. Eu tenho recebido contatos de igrejas daquela África. E eu fico a imaginar agora, meu Deus do céu, como o evangelho é. Ainda hoje ele está ali. Porque a palavra de Deus foi com aquele eunuco. E se ele foi cheio de júbilo, quando ele chegou onde ele morava, perguntaram por que essa alegria toda? Por quê? Ele vai dizer: olha, eu fui para Jerusalém, voltei, comprei uma Bíblia quando eu vinha lendo o profeta Isaías, quando de repente um pregador apareceu. E ele me explicou Isaías 53. E eu entendi quem era Jesus. E eu me batizei. E aquele homem certamente entrou com aquela primeira Bíblia naquele continente. E levou o evangelho ali. E pessoas foram salvas. Pessoas foram batizadas. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu termino aqui. No primeiro caso que eu apresentei sobre o candidato ao batismo, diz que Pedro pregou e os que aceitavam a palavra eram batizados. Naquele dia Pedro disse, está escrito que Pedro batizou 3.000 pessoas num só dia. Ali 3.000 pessoas foram batizadas. Ali onde Pedro residia, ali nas redondezas, 3.000 pessoas. Mas no segundo caso, quando fala de Filipe batizando o eunuco, ali era um deserto, muito distante de onde Filipe morava. E Filipe percorreu tantos quilômetros para batizar uma só pessoa. Aí você diz, meu Deus, como é que pode? Ali tem um pastor chamado Pedro, apóstolo, que batizou 3.000 num dia só. E aqui tem um homem chamado Filipe, que andou tantos quilômetros para batizar uma só pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, para eu terminar aqui. Na sua vida, você não olhe para os outros. Quem sabe você vai ser um pregador, um irmão, que vai ganhar 3.000 pessoas, que nem Pedro. Mas quem sabe você vai percorrer quilômetros para ganhar uma pessoa para Jesus.
E uma vez, eu falando disso para uma certa pessoa, e ele disse: olha, bispo Amaro, preste atenção. A vida é assim. Existem aqueles que ganham muitas pessoas de uma só vez, mas outras ganham apenas uma pessoa às vezes. Sabe por quê, bispo? É porque às vezes uma pessoa representa uma multidão. E eu digo a você, não é mesmo? Aquele homem foi embora, levou a mensagem do Evangelho, e quantas pessoas não foram convertidas na África? Deus abençoe sua vida, siga em frente. E essa foi a nossa aula, a quinta aula, com o tema: o candidato ao batismo.